Boa tarde a todos. Vamos ter mais uma palavra de meditação. Hoje eu estava aqui pensando na declaração de Pedro a Jesus, quando Pedro diz para Jesus que ele é o Cristo. Está lá em Mateus capítulo 16. Então diz assim: respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mateus 16. Nós temos aí um texto bem conhecido de muitos, né? Até polêmico para alguns, porque entendem que Jesus estava se referindo aqui, se dirigindo a Pedro, dando a ele a tarefa dele ser aqui o edificador da igreja, né? o primeiro líder da igreja. No entanto, a gente, pela exegese do texto, a gente consegue entender que Jesus, ao se referir à pedra, que Pedro, fazendo o trocadilho com o nome de Pedro, ali fazendo um paralelo com o nome do Pedro, ele estava se referindo a ele mesmo. Na verdade, ele estava se referindo à declaração de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, porque havia lá aquela conversa: quem vocês dizem que eu sou? Como vocês estão me entendendo? O que vocês estão vendo de mim? Né? E aí Pedro declara que ele era o Cristo, então o Messias, o prometido. Né? E então, sobre essa verdade que Pedro tinha declarado, Jesus disse que iria construir, edificar a sua igreja. E a pedra angular, né? essa ideia da pedra angular, a pedra de esquina que dava todo o rumo da construção, todo o rumo da edificação. Então aqui nós temos Jesus dizendo que a igreja seria edificada sobre essa verdade, de que ele era o prometido de Deus, o enviado de Deus, o Messias, e ninguém, nada iria afetar, iria prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, estamos vendo hoje inúmeros relatos de perseguição, de oposição, igrejas sendo fechadas, na África, igrejas sendo derrubadas, cristãos sendo mortos, norte da África, região como a Nigéria, lá na região do Boko Haram, né? E algumas regiões do planeta. Agora tivemos relatos de que na China, aqueles que se declaram cristãos, que são professores ou que têm alguma tarefa, alguma função pública, estão sendo exonerados de suas funções, não podem exercer suas funções. Se eles se declararem cristãos, seriam excluídos, né, da vida profissional. Então, nós temos ouvido e visto muitos relatos aí acontecendo. Hoje mesmo recebemos uma postagem falando disso, da oposição e da perseguição à igreja cristã. Não só os cristãos protestantes e evangélicos, mas os cristãos católicos romanos também, que estão, né, nesses países, em algumas regiões do planeta. Então, o Senhor Jesus, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele mesmo está cuidando, velando e zelando pela sua igreja. Ele mesmo está amparando a sua igreja, conduzindo a sua igreja, operando na vida da sua igreja. Então, confie que o Senhor está na direção, que o Senhor está no controle, que o Senhor está conduzindo a sua vida. Lá no texto de Atos, capítulo 4, o apóstolo Pedro, ao se dirigir ao Sinédrio, ao se dirigir aos principais escribas e fariseus e os líderes lá do Sinédrio, ele diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E lá na sua primeira carta, Pedro reafirma que a pedra a que Jesus se referia era de fato a ele mesmo, a palavra
né, que ele estava dizendo ali a verdade. Então Jesus diz: eu não vou deixar realmente que as portas do inferno prevaleçam contra a minha igreja, porque eu mesmo edificarei a minha igreja e eu mesmo cuidarei da minha igreja. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você confia em Jesus, se você crê que Jesus está no controle de tudo, creia que Jesus não permitirá que nada venha a destruir a sua fé ou venha a demovê-lo da sua crença nele. Confie que ele está no controle, que ele está segurando e cuidando de você. Vamos orar? Amado Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esta tarde, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de todos que estão acompanhando agora esta meditação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua mão tem estado conosco e o Senhor tem nos conduzido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu resto de dia.